Oi, pessoal, eu sou a Kátia Viola, do site Atendimento e Gestão de Contas. Tudo bem? Eu estou realizando uma série de entrevistas com líderes de pequenas e médias agências do Brasil para saber como é que eles estão enfrentando esse momento de pandemia. E hoje a minha entrevista é com o Fábio Barreto, que junto com os seus sócios Guilherme Leite e Dudu Martins conduzem a agência Sides, no Rio de Janeiro. Então, vamos à entrevista. Bom, Fábio, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu sei que, felizmente, você está bem ocupado. Então, o objetivo aqui é passar para as pessoas o que as pequenas e médias agências do Brasil estão fazendo nesse período, como é que elas estão lidando com a pandemia e, quem sabe, né, com isso até inspirar outras pessoas, outras agências a realizar algumas práticas, a pensar em alguns modelos de negócio. Mas, para começar do começo, eu queria que você falasse da tua agência, que você dissesse quantos anos tem a tua agência, quantos funcionários tem, como é que é a Sides, o que a Sides propõe? Tá ótimo. Bom, então deixa eu começar com 3 pontos aqui, se você me permite. Pois não. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que esses papos, nesse momento, são muito importantes. Eu acho que a gente está com uma chuva de interpretações e de dúvidas. E quanto mais a gente ouve, mais a gente conversa, mais a gente consegue, pelo menos, traçar uma linha, assim, né? Porque hoje você dizer que sabe o que vai acontecer é um exercício de futurologia bobo. Então, eu acho que a gente precisa realmente juntar, unir o mais, sei lá, assim, quanto mais informações relevantes a gente tiver hoje no momento, né, de pessoas que de fato entendam e estejam nadando nessa tormenta, eu acho que isso de alguma maneira pode ajudar, né? Então, o primeiro ponto é agradecer a oportunidade para a gente conversar. Tá bom. O segundo ponto é mandar um beijo para você de uma xará sua, a Kátia Duran, que é uma das supervisoras de atendimento lá da site. E ela falou, manda um beijo para a Kátia, diz que eu adoro ela. Eu falei, bom, eu tenho que cumprir essa promessa, então está cumprida. Valeu, um beijo para ela também. E, bom, e o terceiro tópico, Kátia, é uma coisa que eu queria te pedir, porque como o assunto envolve a sites, envolve comunicação, eu costumo ficar prolixo às vezes, porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu vou me estendendo. Então, se você faz um sinal para mim, grita, pode me interromper, porque senão eu acabo me estendendo Tudo bem, eu faço assim, aí você já sabe. Perfeito, perfeito. Então, deixa eu só fazer uma apresentação rápida da agência, um pouquinho sobre mim, aqui muito rápido, e mais sobre a agência. Meu nome é Fábio Barreto, para quem estiver assistindo a gente. Eu sou redator, eu já estive professor, no momento não estou dando aula, e tenho estado empresário há 7 anos e meio. A Sides tem 7 anos e meio, em dezembro ela completa 8 anos, e tem sido uma experiência muito interessante, assim, muito diferente, né? Eu, durante muito tempo, fui redator, fui diretor de criação, mas você tocar um negócio parece até um outro jogo. Parece que você entrou num outro nível, né? Você mudou de patamar, de fato. As preocupações são diferentes, as questões que envolvem o negócio são diferentes. Por mais experiência que eu tivesse na área, é uma mudança de prisma, é um cenário completamente novo e tem sido muito bom, tem sido realmente um aprendizado. Então, há 7 anos e meio, quando eu montei a Sides, eu montei com 2 sócios, o Dudu Martins e o Guilherme Leite, que são da área, são do mercado de comunicação, né? Não são aventureiros, não são investidores. Todos nós montamos com a intenção de meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer a partir dali. E desde esse tempo, né, a gente vem tendo um crescimento. É feio, às vezes, a gente fazer um autoelogio, né? Assim, aquela coisa de elogio em boca própria é um vitupério. Mas é verdade,
verdade. Assim, algumas coisas eu acho que são fatos, você pode comprovar, então não é só uma questão de percepção. A gente vem crescendo muito desde então, e a gente vem crescendo de uma maneira muito sólida, muito pragmática, e eu acho que o resultado disso a gente está vivenciando agora nesse momento de pandemia. A agência, óbvio que sentiu, óbvio que foi impactada negativamente em termos financeiros, mas até em função eu acho que desse colchão de responsabilidade, né, que a gente acabou montando com o tempo, a gente está conseguindo, de alguma forma, passar por isso, sem danos maiores. Tá bom, que parte? Fábio, eu sei que você está conduzindo de uma forma interessante esse momento, porque eu vi que a tua agência aderiu ao movimento Não Demita, que é um movimento que mais de 4.000 empresas aderiram, algumas agências aderiram também, que com o objetivo de não demitir pelo menos até o final aí do mês de maio. Quer dizer, é um tempo até para tentar entender o que está acontecendo, ver como é que a agência vai sobreviver nesse período. E aí eu queria que você me falasse sobre essa questão da responsabilidade, né, com os colaboradores. Tá ótimo. A gente realmente aderiu ao movimento. Eu acho que é um movimento importantíssimo. A gente não aderiu simplesmente porque somos uma agência boazinha. É lógico que existe uma questão humanitária, de fato, existe uma questão de compromisso social, sem dúvida alguma. Eu acho que esse é um dos nossos pontos, tá na nossa filosofia, mas também por uma questão de negócios. Por mais que a gente tenha sido impactado financeiramente, eu tive clientes trabalhando de maneira diferente nesse período de pandemia. Então, da mesma maneira que eu encarei clientes que foram obrigados a parar ou postergar, eu também tenho clientes que estão acelerando, que estão precisando fazer mais, ou que estão precisando navegar em mares antes não navegados, estão precisando se digitalizar, mesmo que à força. Então, eu precisava de equipe, eu precisava ter corpo para poder entregar. Então, assim, o Não Demita é um movimento que eu acho que, mais uma vez, ele bate com a nossa ambidestria. Se tem, por um lado, a questão do negócio em si, a gente precisa das pessoas, e mais do que nunca eu acho que isso está provado, né? As empresas precisam, de fato, dos seus funcionários ali, do lado, ajudando a crescer, ajudando a superar os problemas. E, por outro lado, sim, um compromisso com as pessoas. Eu acho que isso pode soar bonito, mas é verdade. Lógico que eu sou uma agência pequena, eu não emprego milhares de pessoas, mas as que eu emprego, pelo menos, cada um fazendo a sua partezinha, eu acho que no total você tem um somatório que pode ajudar a gente a passar um pouquinho menos, com menos arranhões, durante esse período complicado que a gente está vivendo. Quantos funcionários tem hoje a SAIDS? Hoje nós temos 27 funcionários. Nós não estamos com o quadro completo. Na verdade, nós somos 30, mas antes mesmo da pandemia, do momento do isolamento, a gente vinha na busca de 3 profissionais para a gente poder completar o quadro. São 2 criativos e uma pessoa da área de redes sociais. Então, essas áreas continuam defasadas aqui internamente. A gente só não está contratando agora porque o processo de contratação na agência ele tem alguns níveis, e todos eles envolvem muita conversa, muito papo, muito conhecer de fato, muito trocar ideia, né? Passa pelos gestores, passa por nós, a gente avalia, discute, então isso não está podendo ser feito agora. Mas hoje, no momento, nós temos 26 pessoas na casa e em casa. Ah, legal. Até queria te perguntar também sobre essa questão de ficar em casa e tal, não sei, enfim. A SAIDS se há uma coisa que eu posso dizer sobre a SAIDS, é que vocês são resilientes. Porque a SAIDS, para quem não sabe, sofreu um incêndio. Foi em janeiro do ano passado, 2019.
Foi em março. Fez um ano. Quando começou o isolamento, a gente começou o isolamento, se eu não me engano, dia 17 de março. Foi por aí. Foi por aí, né? No ano passado, o incêndio foi na Sexta-feira Santa. Então, praticamente um ano, de fato, depois. Pois então o ponto é o seguinte: naquela época, né, se há alguma coisa, talvez, que a gente possa tirar de positivo disso tudo, é que vocês foram obrigados também a trabalhar em home office. Foi um treinamento, não foi? A sua colocação é perfeita. É muito difícil a gente assumir que algumas crises e alguns problemas que você enfrenta, eles de fato têm um lado positivo, né? Parece um pouco um discurso meio poliana, mas é verdade. Assim, eu acho que esse incêndio de um ano atrás, ele foi, sem dúvida, uma virada na agência, porque ele foi um problema físico, ele foi um problema emocional e ele foi um problema econômico. Ele foi uma série de problemas, né? Porque o incêndio aconteceu na Sexta-feira Santa. Na segunda-feira a gente precisava estar operando normalmente, porque os problemas dos clientes não estão diretamente relacionados aos nossos problemas, né? Então a gente tem que dar saída, a gente tem que continuar atendendo, a gente tem que continuar fazendo. Então, naquele momento, é óbvio que a gente tentou, da nossa maneira, o que parecia ser o mais adequado. E erramos muito, não tenho a menor dúvida que ali naquele momento, por mais bem intencionados ou por mais focados, a gente não tinha um histórico, a gente não tinha passado por uma coisa assim, enfim, mas conseguimos. De fato, passamos por aquele momento, passamos por essa dificuldade que naquela hora foi uma coisa que balançou a gente, sem dúvida, mas, mais uma vez, eu acho que o fato da SAIDI ser uma agência muito sólida e muito pé no chão para essas coisas ajudou a gente a superar isso. A gente teve passos dados a partir dali com um pensamento diferente. Se a gente já era pragmático para uma série de coisas, para a nossa própria composição financeira, para o formato que a gente costuma trabalhar com os clientes, o que a gente acha que é necessário ser valorizado no negócio, a partir dali isso se multiplicou. E eu não tenho a menor dúvida de que quando agora, diante do corona, a gente foi obrigado a ter esse trabalho remoto, aquele resultado que a gente obteve a partir do incêndio serviu muito como experiência para a gente. A gente não teve um soluço dessa vez para poder migrar para esse home office forçado. Foi muito mais simples, a gente já sabia os passos, a gente já sabia os gargalos, a gente já sabia o que fazer, a gente conseguiu se antecipar aos problemas. Então, foi realmente, dentro desse cenário conturbado, foi simples para a gente, foi mais simples para a gente. Eu acho que a gente conseguiu dar um passo importante, que foi colocar todo mundo em casa de uma maneira segura e de uma maneira produtiva. Isso é ótimo. E os teus clientes, como é que eles reagiram a isso? Você perdeu cliente, ganhou cliente, você já comentou aí que, enfim, seus clientes, alguns estão tendo que aprender na marra uma outra forma de fazer comunicação e vocês, enfim, estão tendo um papel fundamental nisso. Sim. Mas como é que foi, como é que está sendo essa questão? Você perdeu, ganhou? Como é que você está se equilibrando aí? Bom, não perdemos nenhum cliente. O que perdemos, eu posso dizer que perdemos demanda. Okay. Né? Alguns clientes, simplesmente, enfim, por suas questões particulares, alguns clientes tiveram realmente que parar, enfrentaram um problema maior diante disso. Outros clientes mantiveram, parece que não houve um abalo. E eu tenho outros clientes, como eu te falei antes, que passaram a fazer ainda mais, passaram a agir mais, né? Se sentiram obrigados a se colocar mais agora para as pessoas, né? Para os seus clientes e para a sociedade como um todo. Nós estamos em 3 processos de concorrência
acontecendo no meio dessa quarentena. Que máximo. Não é? E isso para a gente tem sido muito interessante, porque é o que eu digo, a história do exercício de futurologia. Quando a coisa começou, por mais equilibrados que estivéssemos, a gente não sabia nada, né? Quanto tempo vai durar, como é que vai ser isso, como é que as empresas vão reagir, como é que isso vai impactar na gente dia após dia, mês após mês. E foi ótimo a gente não fazer projeções, porque as coisas estão acontecendo. Então, na verdade, é isso. Assim, a gente vem buscando... porque a questão da relevância ela é sempre importante, né? Assim, como é que a gente garante relevância num momento como esse? Como é que a gente se faz ainda mais necessário? Como é que a gente se coloca de uma maneira ainda mais importante na vida dos clientes? Como é que a gente pode interceder de alguma forma com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, com a nossa vivência? Como é que a gente, de alguma maneira, pode, de fato, incrementar esses negócios? Porque os negócios mudaram durante a pandemia. Tá todo mundo tateando. E nesse momento, eu acho que quanto mais proximidade, quanto mais dedo no pulso, quanto mais envolvimento, de fato, a gente tiver, mais eu acredito que a gente realmente possa fazer diferença nos resultados. Quanto mais a gente, não é? Quanto mais a gente conseguir se embrenhar no meio disso, e eu digo que é se embrenhar no sentido de sentir a dor de barriga do cliente. Eu tinha uma cliente que dizia isso, né? Fábio, se a agência não sente a dor de barriga que eu estou sentindo, ela não pode saber o quão importante é o remédio para essa dor de barriga. E eu acho isso, eu concordo plenamente. Assim, a gente precisa sentir essa dor de barriga. Isso ajuda a gente na premência de buscar esses resultados, de saber que isso é uma questão que você não pode deixar para depois. Você tem que resolver agora, você tem que achar um formato, o formato ideal para a gente poder avançar. E aproveitando que você está falando nisso, você pode dar um exemplo para a gente assim, de alguma peça, alguma campanha, alguma ação que vocês tenham feito justamente nesse período para resolver essa dor de barriga do cliente? Não, tem alguns exemplos. A gente tem operado bastante em parceria com o metrô, que é nosso cliente. Então, a gente fez agora, há pouco tempo, um vídeo de mais de 1 minuto que a gente mostra como é que o metrô está operando nesse momento. Porque, se você parar para pensar, né, a queda de uso do metrô foi de 80%, ou seja, em termos de rentabilidade, a empresa tomou um tombo, mas ela continua lá, ela continua operando, ela continua atendendo quem precisa usar. Né? A gente sabe que tem um grupo de profissionais de áreas essenciais que tem que se locomover, né? que a vida continua, eles continuam na rua, continuam trabalhando, e o metrô está lá para atender essas pessoas. Então, a mensagem no vídeo ela tinha 2 conotações. Uma era essa, de mostrar que a operação continua ali funcionando normalmente, e a outra é mostrar que ele é uma operação segura para essas pessoas que precisam usar. Então, a gente mostrou como é que está sendo a higienização, como é que os seguranças estão se comportando, entendeu? É um pacote de ações do metrô para que as coisas funcionem normalmente. Eu assisti esse vídeo e, como usuária do metrô do Rio de Janeiro por muitos anos, eu fiquei tocada, viu, com o vídeo. Achei o vídeo assim muito sensível, sabe? Muito afetuoso com as pessoas. Achei muito bacana, viu, o trabalho. Muito foi legal. Foi muito bom. Foi muito bom porque é muito bom quando você não precisa inserir no seu trabalho algo que o cliente não queira. O cliente já desejava, isso já era um dos tópicos de briefing. O metrô, de fato, tem essa relação, assim como as pessoas têm essa relação com o metrô. Uhum. As pessoas têm sentido saudade do metrô, têm sentido saudade da música do metrô. Aquela bossa novazinha, né? Pois é um trabalho da Zana, que é espetacular. Da Zana Sound, realmente. Exatamente. E nós, além disso, além desse vídeo, nós, assim, são várias ações, mas a gente fez também aqueles stickers para
WhatsApp, GIFs animados, a gente fez com várias questões muito do dia a dia do metrô, né? Então, próxima estação, qual da firma? Próxima estação, lavar a louça. A gente foi brincando com essas questões. Isso tem sido ótimo, assim, de fato é um pouquinho de leveza num momento muito obscuro, né? Um momento muito difícil. Então, de alguma maneira, o que o metrô tem tentado fazer, e a gente tem tentado contribuir também, é se manter presente na vida desses clientes que não estão hoje podendo fazer uso do transporte. Então, de alguma maneira, a gente está trabalhando nisso com eles. Um outro cliente que a gente também tem desenvolvido coisas interessantes por exemplo, a editora Rocco. A gente tem feito uma série de ações digitais onde você pode comprar o seu livro, onde você pode... A gente criou meio que um iFood de livro, um iBook. Que bacana! Para que as pessoas possam ou presentear uma outra pessoa, ou pedir o seu próprio livro. Fizemos uma série de ações com foco digital, no sentido de pegar essa pessoa que já está necessitando desse tipo de ajuda, porque assim, caraca, ler um livro é como eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando como a arte está se mostrando importantíssima, muito relevante no momento como esse. A arte, ela está salvando as pessoas dentro de casa. Sim. Você tem série, você tem filme, você tem música, você tem livro, você tem a cultura, né? É a cultura fazendo com que a gente consiga respirar um pouco dentro de casa. Então, nesse sentido, eu acho que a editora Rocco está sabendo se posicionar. Óbvio que a gente, com uma campanha digital, a gente está segmentando, a gente está indo ali bem cirurgicamente nas pessoas que a gente sabe que já estão férteis, o terreno já está fértil para esse tipo de ação, mas também tem funcionado muito. Os próprios shoppings, a gente atende 3 shoppings aqui, que são 2 shoppings muito grandes aqui no Rio, que é o Norte Shopping e o Shopping Tijuca, mais o Plaza Niterói. E os shoppings foram muito afetados, né? Foi um baque. E a gente está ali, dia a dia, ajudando desde cara, eu preciso fazer um adesivo para dizer que aqui tem álcool gel, caso você vá num determinado lugar que ainda esteja operando dentro do shopping. A gente vai desse adesivo a ajudar numa questão muito mais ampla de estratégia de como é que vai ser essa volta. Como é que a gente faz essa volta ser segura? Como é que a gente faz essa volta ser atrativa? Como é que é o welcome back, né? Como é que a gente recebe de volta essas pessoas? Como é que a gente lida responsavelmente com esse desejo reprimido de todo mundo querer voltar de alguma maneira e de se aglomerar? É pensar o negócio do cliente no macro mesmo, né? Exatamente. A gente vai... É tão engraçado porque a gente vive nas próprias conversas com os nossos clientes, ou seja, entrevistas, ou seja, em bate-papos, assim, a gente insiste muito na nossa ambidestria. Então, assim, é muito importante a gente pensar no macro, é muito importante a gente se planejar para o que vem, mas a gente tem muita entrega hoje. Hoje, assim, a gente já tem muita coisa para fazer, né? E você tem que, de alguma maneira, operar das duas maneiras. A gente tem que pensar como é que faz lá na frente e a gente tem que saber como é que entrega hoje, né? E as duas coisas são muito necessárias, né? Eu acho que não tem uma predominância, porque as duas são importantes. Eu acho interessante que, enfim, você está falando de ambidestria, né? E só para deixar esclarecido para quem não ligou uma coisa com a outra, quer dizer, o nome da tua agência é Sides, porque são os dois lados, né? Isso, perfeito. Não é? Exatamente. É por isso que você fala tanto em ambidestria. Inclusive, você chama teus colaboradores de ambidestros. Ambidestros. É verdade, até porque eu até ouvi uma outra... Teve um outro papo seu perguntando sobre diferenciais de agência, né? Qual o diferencial da sua agência? E eu acho isso curioso, porque eu acho que essa questão do diferencial, de verdade, ela se perdeu, Kátia. Assim. Eu acho que a coisa começou a perder o seu sentido de ir de dentro para fora. Eu acho que a necessidade partiu-se da premissa de que o cliente precisa enxergar em você um diferencial para te escolher.
Ok. né? Então, partindo dessa premissa, as coisas eu acho que elas mudaram no sentido, as agências passaram a se preocupar muito com um discurso que seja interessante, um discurso de diferencial, um selo de diferencial que faça sentido, que seja atraente, né? Uma isca boa, e muito pouco em saber se isso é praticável. Né? Uhum. E mais, se isso de fato é um diferencial, porque eu acho que a gente acabou, enfim, confundindo um pouquinho o que é característica da agência, uma simples característica da agência, para chamar isso de diferencial. Ah, eu sou uma agência muito ágil, esse é o meu diferencial. Isso não é seu diferencial. Você levou, né? A agência tem que ser. Exatamente, eu sou uma agência focada na criação. Está aí meu diferencial? Não, está aí uma característica sua, não um diferencial seu, né? Então, em alguns processos de concorrência, eu já tive que responder isso, né? O cliente me colocar essa questão, mas qual é o diferencial da sua agência? Eu fui muito claro, assim, eu acho que eu sou um pouquinho pragmático demais nesse sentido. Eu estava explicando, eu falei, cara, olha, eu não vou te apontar um diferencial, mas eu vou te mostrar um pouquinho da minha filosofia. Uhum. E aí entra a questão da ambidestria. Eu acho que desde o início, quando a gente decidiu topar esse desafio, né, de montar um negócio no Rio de Janeiro, é desafio sobre desafio, é andar em terreno minado, né? Você sabe muito bem. Eu acho que desde o início, uma coisa que ficou muito clara para a gente, e pelas nossas experiências anteriores, é que a gente, de fato, precisava andar com dois olhares. O olhar óbvio, o olhar da entrega, o olhar de cumprir o business, o olhar de entender a dor de barriga do cliente, Uhum. o olhar de saber que a gente precisa evoluir tecnicamente sem parar. Tudo isso estava muito claro, isso é um negócio, e entender que a agência é um negócio, né? Eu acho que pelo fato da gente ter uma informalidade, parece que algumas pessoas esquecem que isso é um negócio. A Uhum. gente precisa gerar renda, a gente precisa de rentabilidade, a gente precisa trabalhar a máquina, assim como qualquer outra empresa. Mas existia um outro lado que a gente sempre julgou importantíssimo, tanto quanto esse lado mais business, existia o show, existia o show business. Então, o lado do show, que é o nosso lado mais emocional, que é o de saber que a gente tem que entregar, mas saber que a gente precisa se entregar também, né? A gente Claro. precisa estar ali e se doar, e a gente precisa gostar daquilo. A gente precisa ter muito esse relacionamento humano com as pessoas, a gente precisa muito desse lado que parece um pouco mais lúdico, mas não é. Ele reflete diretamente no outro lado, né? Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente gosta de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo, mais a gente consegue garantir uma entrega, aí sim, uma entrega diferenciada. Aí eu acho que eu posso falar em diferencial. Uhum. Mas eu acho que isso está muito intrínseco à nossa filosofia de como a gente encara o negócio. E daí a ambidestria, né? Daí a questão de racional e emocional, de entregar e se entregar, de show business. Eu acho que talvez aí esteja uma característica nossa. Não vou arvorar de ser um diferencial, mas uma característica particular nossa com certeza é. Definiu bem. E, Fábio, para a gente terminar nossa entrevista, como é que você tem se atualizado? O que você tem feito para, enfim, estar entendendo um pouco esse momento também, né? Dentro das possibilidades que a gente tem de entendimento, claro, sabendo que cada dia é um dia diferente, né? O que era bom ontem já não está valendo para hoje e tal. Mas o que você tem feito para se atualizar? Então, enfim, além de ajudar com a louça, eu tenho, como professor e como redator, eu obviamente tenho uma ligação muito grande com a leitura. Então, isso tem me ajudado muito a me equilibrar, obviamente, emocionalmente nesse período, e tem me ajudado também a absorver conhecimento. Então, eu tenho lido bastante,
Eu tenho lido desde de questões muito focadas no negócio, no meu negócio, a ficção. Eu gosto muito desse leque. Eu hoje tenho usado assim, eu tenho um livro aqui na sala, eu tenho um livro no banheiro, eu tenho um livro no quarto. Eu acho que a leitura tem sido uma forma da gente respirar, mas isso não é tudo, lógico. O que não falta hoje é live para você poder acompanhar, é conversa, é entrevista. Isso também tem me ajudado muito. E sem dúvida, assim, o negócio continua consumindo a gente demais. Eu acho que esse novo formato tem exigido. Se a gente já era muito ligado no dia a dia do negócio, né? Porque isso também é uma característica muito nossa, assim, desde o pós-incêndio, até mesmo fisicamente, a gente está no salão. Então, hoje, 2 dos 3 sócios ficam no salão, envolvidos no dia a dia do negócio. E hoje a gente, como não tem essa presença física, então a gente está tendo que se desdobrar para continuar mantendo essa presença na vida das pessoas e nos processos, né? Então isso consome demais. Isso exige bastante da gente, né? Eu acho que é uma disciplina diária, porque a coisa realmente está se estendendo mais do que em princípio a gente imaginou que fosse se estender. Então hoje a gente tem procurado formatos para poder fazer a coisa acontecer, para que mantenha a energia lá em cima, para que a gente continue nessa mesma pegada que a gente sempre teve. E eu acho que é um somatório disso. Eu acho que hoje eu tenho sobrevivido muito desse, obviamente, do afeto familiar. A gente tem mais essa proximidade, mas também de uma questão de absorção de informação. Eu acho que a gente também está num momento político muito latente, muito vivo, e eu particularmente gosto muito do assunto, então me envolvo. Então, assim, enfim, é um caleidoscópio de coisas, né, que a gente tem passado hoje em dia. Mas eu tenho tentado tirar algum proveito disso, até mesmo em termos de conhecimento humano. E eu acho que quanto mais conhecimento humano a gente consegue, de alguma maneira, absorver, mais a gente consegue depois devolver isso para o nosso trabalho, né? A gente lida com relações humanas, a gente lida com desejo, com ambições, com receios, a gente lida com isso. Então, eu acho que a gente está ficando um pouquinho mais, pelo menos nesse sentido, um pouquinho mais ricos. Poxa, então, é aquela história, né? Que a gente já falou antes, né? A gente está passando por um momento muito delicado e muito triste, né? Em muitos aspectos. Mas, enfim, é uma experiência humana, né? E como toda experiência humana, ela tem um lado que a gente pode aproveitar de forma positiva. Fábio, eu acho que a tua visão é muito interessante, eu concordo. E eu fico muito feliz que você e a tua agência e os teus colaboradores estejam unidos nessa época, né? Enfim, difícil, né? Que a gente está passando. E que, bom, enfim, eu espero que quando tudo isso passar, né, a gente tenha aí um período mesmo com dificuldade, mas com alguma prosperidade. Eu te desejo muito sucesso, como sempre, né? Como você sempre teve, sempre ganhando clientes, sempre muito presente no mercado. Enfim, e te agradeço muito pelo teu tempo, né? Nesse dia de hoje, que eu sei que você vai continuar apagando incêndios. É verdade, é verdade. Kátia, muito obrigado. Assim, eu acho que, como eu falei no início, é sempre bom ter essa troca. Eu acho que o mercado como um todo tem um desafio imenso pela frente. Eu acho que a FENAPRO, acho que foi a FENAPRO que enfim, deu um parecer de que essa retomada de rentabilidade para daqui a 6 meses, ou seja, a gente está falando de um 2020 que quem conseguir ter fibra, quem conseguir ter estofo, quem conseguir ter habilidade
para passar por isso, né? Quem conseguir ter oxigênio para transpor essas barreiras, né? Eu acho que realmente ali na frente vai precisar, de alguma forma, se reinventar. Eu não acredito em mudanças tão radicais, tá, Kátia? Eu acho que, infelizmente, nem tudo que a gente imagina que vai servir como aprendizado de fato serve. Eu acho que as pessoas são muito movidas ao momento e, às vezes, a gente cria uma expectativa de que não, agora as pessoas vão levar muito mais em consideração o relacionamento humano, a proximidade, vai dar valor para algumas coisas que antes não estava dando. Eu acho que isso, infelizmente, e aí eu sou bem pragmático, eu acho que isso é no momento. Depois, assim, basta você ver o que a gente faz em termos de eleições, né? A gente esquece. A gente ali na frente já não lembra mais o que era prioridade, ou o que te machucou, ou o que te alavancou. Você vai esquecendo isso com o tempo. Mas, sem dúvida, em termos de negócio, tem questões que eu acho que são inevitáveis. Você ter o ar da mudança, né? Eu acho que isso, sem dúvida, de alguma maneira, com níveis diferentes, mas a gente vai conviver. E espero que a gente está falando de agências de pequeno e médio porte, né? Que é como você mesmo disse que está focando nas suas conversas. Infelizmente, essas são agências que, apesar de mais ágeis, apesar de ter essas suas características mais leves, são agências que conseguem, às vezes, ir ali, né, se esgueirando e fogem dessas explosões atômicas, mas elas também têm menos oxigênio, elas têm menos gordura, qualquer corte já vai direto no osso, né? Então, você sente mais quando você tem um evento como esse. Então, eu torço mesmo, porque eu entendo, lógico, eu entendo a importância das agências grandes, das multinacionais, já trabalhei nelas também, mas eu tenho uma predileção por agências de pequeno e médio porte. Eu acho que elas realmente são as agências que movimentam o nosso dia a dia. O Rio de Janeiro necessita delas. E eu torço para que elas consigam, de alguma maneira, suportar, sobreviver e seguir em frente. Torço muito. Eu acredito, e aí olhando muito para o meu umbigo, eu acredito que a gente vai conseguir passar por isso. Eu acho que a gente vai sair arranhado, mas a gente vai seguir em frente. Nós somos uma agência resiliente. Certeza. Mas torço para que os meus pares também consigam. Eu acho que não dá para ter essa visão de, cara, eu me dei bem, tomara que os outros se ferrem, para mim é melhor. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que quanto mais forte o meu concorrente, quanto mais forte o mercado como um todo, mais valorizado eu também estou dentro desse mercado, né? Então, eu acho que os clientes nos enxergam de uma maneira diferente quando você está dentro de um mercado forte, um mercado sólido. Com certeza. Então, eu não quero ser um lobo solitário. Eu prefiro que a alcateia ande unida. Legal. Então, eu te desejo, de novo, muito sucesso e ficamos em contato. Tá ótimo, Kátia. Obrigado e boa sorte para a gente. Ok, tchau, tchau. Beijo.